Olá, tudo bem? Neste vídeo vamos dar seguimento ao nosso curso de Física do ensino médio. Hoje, continuando a falar sobre vetores, mas isso logo em seguida. Aqui é o professor Jorge Damasceno. Neste vídeo continuaremos no nosso curso de Física do ensino médio. Estamos no módulo 3, Cinemática Vetorial, e na aula 2, dando continuidade ao tema vetores. Mas antes, peço que você se inscreva no nosso canal e também deixe o seu like. Tá bom? Então vamos começar. Então, hoje vamos dar seguimento a esse tema da cinemática vetorial, que basicamente é tratar sobre vetores. Então, na aula passada, já conceituamos o que seja vetor, iniciamos lá a parte de adição de vetores e hoje a gente vai seguir o objetivo de concluir esse tema. Então vamos lá. Chama-se vetor oposto, primeiramente, vetor oposto de um vetor V, o vetor menos V, que possui o mesmo módulo, a mesma direção e sentido oposto ao de V. Logicamente que já sabemos o significado de módulo, de direção, de sentido, já foi definido. E com relação ao vetor oposto, a diferença aqui, logicamente, é o sentido. Um vai num sentido, no caso, para cima ou para baixo, ou para a esquerda ou para a direita, enquanto o outro está no sentido oposto. Se um está para a direita, o outro está para a esquerda. Se um está para baixo, o outro está para cima. Então, são vetor oposto, até como podemos ver aqui nessa imagem, nessa foto aí. Um para a esquerda e outro para a direita. São vetores opostos, apesar de terem aqui, a gente pode até admitir que tem o mesmo módulo, a direção é a mesma, horizontal, mas o sentido é invertido. Então aqui, novamente, os dois vetores com o mesmo módulo, mesma direção, inclinado aqui, o mesmo ângulo, porém sentidos invertidos, um subindo e outro descendo. Isso é vetor oposto. Subtração vetorial. Vimos na última aula a adição vetorial e hoje vamos falar sobre subtração vetorial. Considere os vetores V1 e V2 e a operação VD igual a V2 menos V1, que vai ser igual a V2 mais menos V1. O vetor VD é a diferença entre os vetores V2 e V1, nessa ordem. Ok? Tem que manter a ordem para não sofrer ali um tipo de variação na análise. Então, portanto, para subtrair V1 de V2, deve-se adicionar V2 ao oposto de V1. Está aqui, V2 menos V1. Eu tenho que V2 mais, eu somei pelo oposto de V1, ou seja, o menos V1. Então, vejamos a figura a seguir. Aqui novamente. Então, vamos lá, a figura agora sim. Então, temos aqui nessa figura, primeiramente, os vetores, tem o V2, tem o V1 e aqui o menos V1, que é o oposto de V1. E o meu VD vai ser, o vetor diferença, vai ser a soma de menos V1 com V2, como fizemos na aula passada. Então, está aqui. Então, meu VD é esse aí. Ok? Eu pego, se eu quero V2 menos V1, é a mesma coisa de eu somar V2 com o oposto de V1. O V1 está para a direita, o seu oposto está para a esquerda. E aí sigo conforme estudamos na semana passada. Consequentemente, meu vetor diferença
está aqui, né, indicado. Tranquilo? Então está aqui. Ou diretamente, né, já pega aqui o meu vetor oposto, né, V1, vetor oposto para a esquerda. O vetor 2 não sofre alteração e o meu vetor diferença que aparece normalmente aqui, como a gente já estudou, né, na semana passada, ou melhor, na aula passada. Então, o vetor diferença VD, V2 menos V1, é igual a V2 mais menos V1. Está aqui, vetor oposto. O vetor diferença VD, V2 menos V1, pode ser obtido diretamente ligando-se às extremidades dos segmentos orientados que representam V1 e V2 no sentido de V1 para V2. O que é isso aí? Vamos ver na figura que fica mais, digamos assim, mais claro, né? Então, a gente tem ali V2, V1, como a gente viu, né, o vetor diferença digamos, adicionado com o vetor oposto a V1, que é o menos V1, como está mostrado, tá? Como a gente viu anteriormente. Mas a gente pode, como foi falado, né, colocar, tem o V2 e o V1, meu vetor diferença é simplesmente eu pegar as extremidades, né, dos segmentos orientados que representam V1 e V2, aqui a extremidade de V1 e V2, no sentido de V1 para V2, e aí eu tenho meu vetor diferença, que é V2 menos V1, apontando, né, de V1 para V2, ok? Pegando as extremidades. É uma forma, né, digamos assim, mais objetiva de fazer essa interpretação. Produto de um número real por um vetor. Tá? Vamos ver isso aí. Chama-se produto de um número real n pelo vetor v ao vetor p, que é igual a n vezes v, tal que o módulo de p, está aqui o módulo de p, é igual ao módulo de n vezes o módulo de v. É um produto dos módulos, simplesmente. A direção é a mesma de v, é paralelo a v, se n for diferente de zero, ok? Então, n sendo diferente de zero, a direção é a mesma, paralelo, né, a v. E o sentido de v se n for positivo. Se n for positivo, então p tem o mesmo sentido de v. Caso contrário, se n for negativo, ele vai estar no sentido oposto ao de v. Então, continuando, se n for igual a zero, resulta, né, no vetor nulo. P igual a o zero, né, o vetor nulo. Então, se ele for positivo, né, vai ter o mesmo sentido de v. Se for negativo, sentido contrário de v. Caso n seja zero, vetor nulo. Então, vamos lá. Para n igual a 2, P igual a 2V. Como é que representaríamos isso? Vamos mostrar. Então, aqui temos o vetor V, n igual a 2, então meu P, que é aqui embaixo, ele vai ser igual ao dobro de V. Então, P igual a 2V. O módulo, né, do P é o dobro de V. Aqui, ou seja, o P tem 2 vezes o tamanho de V, e como é positivo, tem o mesmo sentido de V, como já informado aí no conceito. O B, n é igual a menos 1,5. Então, meu P vai ser menos 1,5 vezes V. Tá? Aqui, né, no caso, o módulo do P vai ser 1 vez e meia V. Porém, o sentido de P vai ser o oposto de V. Então, está aqui. Meu V está no sentido da esquerda para a direita e meu P da direita para a esquerda com um módulo igual a 1 vez e meia o valor de V. Ok? Acho que está bem clarinho. Projeções de um vetor. Considere o vetor V representado pelo segmento orientado AB e o eixo X
sejam A' e B' as projeções ortogonais, ou seja, perpendiculares. Quando eu falo projeção ortogonal, ortogonal é perpendicular, ângulo reto, faz 90 graus, de A e B sobre o eixo X. Vejamos. Primeiramente o A. Eu tenho aqui o meu vetor V, né? Origem A, extremidade em B, né? O vetor V, segmento orientado a B, projetado no eixo X, né? Como ele falou, ortogonal, né? Tá vendo aqui, ó, perpendicular ao eixo X. Eu vou ter aqui a projeção que a gente vai chamar de V de X, que é o A', B', que é a projeção do vetor B, ou desculpa, vetor V do segmento orientado a B. De outra forma, né, letra B, também tem ali o vetor, né, AB, né, deslocou um pouquinho o A aqui, o AB, que é o vetor V, né, segmento orientado a B, e aqui no eixo X a projeção A', B', que é o meu vetor VX, sobre o eixo X, tá? Como é informado, né? Projeções ortogonais, perpendicular ao eixo X. Beleza? Projeção de um vetor. Continuando. O vetor V de X, representado pelo segmento orientado A', B', como a gente viu, é denominado componente do vetor V no eixo X, ou projeção de V em X. Chamemos de V de X a medida do segmento orientado A', B', é o seu módulo. O sinal de V de X será mais positivo, né, se o sentido de A', B' concordar com o sentido de X. Né, o sentido, se for da esquerda para a direita, se tiver nesse sentido, né, vai ser positivo V de X. E negativo se o sentido de A', B', né, segmento orientado da projeção, for contrário ao sentido de X. Beleza? É frequente o uso de trigonometria quando se utilizam vetores. Tá? Então, na figura, o ângulo θ é adjacente ao cateto cujo comprimento é Vx, e o módulo de V é a hipotenusa da definição do cosseno, obtemos V de x. Então, vamos lá ver a figura, fica mais claro. Então, temos o ângulo θ, segmento AB do vetor V. E aqui, né, o V de x é a projeção, é o Vx', que a gente está chamando, né? Desculpa, é o V de x, que é a projeção de AB no eixo X. Certo? Então, a hipotenusa, como foi falado, é o próprio vetor V. E o cateto adjacente, né, digamos assim, desse triângulo, é o comprimento V de x. Tá? Aqui a gente pode perceber que temos aqui um triângulo retângulo. Certo? Com o ângulo θ, a hipotenusa repetindo, sendo o vetor V, e o cateto adjacente, a minha componente V de x, ou seja, a projeção de V no eixo X. Tá? Então, a linha B', o segmento orientado à linha B', referente à projeção de AB em X, que é o V de x, que é dado, no caso aqui, como foi falado, está na mesma orientação de X, então é sinal positivo. Então, mais V cosseno de θ. Agora, a outra figura. Temos a situação inversa. Temos aqui o segmento orientado AB, que continua sendo a hipotenusa, né? O nosso vetor V, formando o ângulo θ com a horizontal, não é isso? Então, fazendo essa projeção de V de x, né, que é o cateto adjacente ao triângulo retângulo, eu vou ter ali a linha B', né, dando ali o meu V de x, só que, como o V de x agora, a projeção está no sentido contrário à orientação do x, o meu V de x vai ser menos V cosseno de θ. Menos V cosseno de θ, como foi definido. Ainda, projeções de um vetor.
Na figura, indicamos as componentes Vx e Vy do vetor V nos eixos x e y de um plano cartesiano. Vejamos. Observe nesse caso que V de x é igual a V cosseno θ e V de y, V seno θ. Isso aí vai ser muito comum, esse tipo de situação. A gente vai se deparar muito com isso, tá? Então é importante a gente compreender essa parte aqui. Então temos aqui, né, o eixo x, y, o par ordenado, né? Aqui o nosso vetor, né? Que não está indicado aqui, mas é o nosso vetor V, ok? Embaixo eu tenho a projeção Vx e na vertical Vy, formando aqui o nosso triângulo retângulo, ok? Nossa componente Vy e nossa componente Vx com relação a θ. Projetando aqui Vx no eixo x e projetando Vy, né, no eixo y. Então, meu Vx vai ser meu V, né, meu vetor V, que é a hipotenusa, cosseno do θ. E o meu Vy vai ser, sabemos que seno é cateto oposto sobre hipotenusa. É isso? Seno do ângulo, cateto oposto sobre hipotenusa. Então, meu cateto oposto, que é o que eu quero, a componente do vetor V no eixo y, vai ser a hipotenusa, que é V, vezes o seno de θ, conforme aqui em cima. Então, isso aí ele aparece com muita frequência quando estudando vetores. Então, temos que ter atenção a esse respeito. Ok? Com isso, a gente finaliza aqui, né, a nossa aula de hoje. Espero que tenha gostado. Antes de encerrarmos, peço que você se inscreva no nosso canal, caso ainda não seja inscrito, acionando a notificação do sininho para o YouTube te avisar dos próximos vídeos. Deixe também o seu like, pois isso ajuda demais, né, no crescimento do nosso canal. E também compartilhe, né, o vídeo nas suas redes sociais. Te desejo bons estudos e te espero no próximo vídeo.